Olá, pessoal, tudo bem? Durante essa semana estaremos estudando a vegetação brasileira. Então, pegue o seu livro, abra na página 84 e acompanhe a explicação. Aqui nós temos um mapa que apresenta todos os tipos de vegetação do Brasil. Floresta amazônica, os mangues em todo o nosso litoral, mata de cocais, caatinga, cerrado, pantanal, Mata Atlântica, Mata de Araucária, Campos Gerais ou Pampas Gaúchos. No meio de tanto prédio e uma cidade grande, será possível ainda encontrar alguma floresta nativa? Felizmente sim! Basta chegar ao Zoológico de São Paulo para você conhecer um pedacinho da Mata Atlântica que resistiu ao crescimento da cidade. Ah tá, você não sabe o que é Mata Atlântica? Tudo bem, a gente vai te explicar tudo sobre ela e sobre a sua importância. Zoo TV. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. É nela que vivem inúmeras espécies vegetais. São mais de 15 mil tipos de plantas, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, ou seja, que só ocorrem nesse bioma. Também podemos encontrar na Mata Atlântica mais de 2.000 espécies da fauna, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, sendo que aproximadamente 40% delas são endêmicas e quase 400 estão ameaçadas de extinção. Mas o que torna a Mata Atlântica um bioma tão diverso? Devido à sua ampla extensão territorial, que vai de norte a sul do país, do litoral ao interior, variam as características de sua topografia, clima, umidade e relevo. E é essa variedade de ambientes e condições que contribui para que a vida se manifeste de diferentes formas. A Mata Atlântica é essencial para a manutenção da vida, não só de muitas espécies da flora e da fauna, mas também dos seres humanos. Além de abrigar importantes mananciais de água doce do país, ela é a principal fornecedora de recursos naturais e serviços ambientais para as grandes cidades brasileiras e para o desenvolvimento de nossas principais atividades econômicas. Atualmente, cerca de 60% dos nossos municípios estão em área de Mata Atlântica. Neles, vivem mais de 70% da população do país. Tudo isso também faz com que as pressões sobre esse bioma sejam muito grandes. Atualmente, a Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma área riquíssima em biodiversidade, mas também muito ameaçada, sendo urgente a tomada de medidas para sua conservação. Considerada a segunda maior floresta tropical do Brasil, ela já cobriu cerca de 15% do nosso território, com mais de 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje, resta um pouco mais de 12% da sua área original, isso se considerarmos fragmentos acima de 3 hectares. E tudo por conta da exploração de seus recursos naturais sem nenhum cuidado. Com o objetivo de controlar a degradação do bioma, em 2006 foi criada a Lei da Mata Atlântica, que regula sua conservação, proteção, regeneração e utilização. Essa foi uma grande conquista, mas também devemos fazer a nossa parte. Afinal, a conservação ou a destruição da Mata Atlântica depende diretamente das nossas atitudes em relação à natureza. Imagine que você está em uma praia olhando para o oceano. Com certeza, você perde de vista o horizonte devido à imensidão das águas. O mesmo acontece quando vemos uma imagem de um deserto, ou seja, parece um mar de areia. Agora imagine você olhando para uma área em que é um verdadeiro mar verde, isto é, uma vegetação tão exuberante que você perde de vista. Esta é a floresta amazônica, a mais extensa floresta tropical do mundo, que apresenta também a maior biodiversidade do planeta. A formação vegetal ocupa 60% do território nacional, abrangendo os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amapá, noroeste do Tocantins e oeste do Maranhão. Além disso, a floresta ocupa áreas de países vizinhos, como Bolívia, Equador, Peru,
Colômbia, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Ao ser vista do alto, a floresta amazônica parece ser composta apenas por um tipo de vegetação, mas essa impressão não é verdadeira. Ela é bem diversificada e disposta em andares. Nós podemos dividir a vegetação da floresta amazônica observe aqui nesse desenho, em mata de igapó, está aqui, bem próxima aqui, ó, à margem do rio. Nós temos a mata de várzea na sequência e, por último, a mata de terra firme. Ok? Mata de igapó. Ocorre em áreas sempre inundadas. A Vitória régia é a planta principal dessa formação vegetal. Mata de várzea. Mata de várzea ocorre em locais atingidos por cheias periódicas. A seringueira, o jatobá e a maçaranduba são espécies características desse ambiente. Mata de terra firme. Ocorre em áreas distantes das inundações. Nesse ambiente são encontradas espécies como a castanha do Pará, o mogno, a sapucaia e o guaraná. Nesse ambiente muito quente e úmido, é a decomposição de vegetais e de animais mortos que promove a fertilidade do solo necessária para a permanência da floresta. Todavia, com o desmatamento, o solo que é raso fica desprotegido, dificultando a fixação das plantas para a existência da floresta. Desse modo, apesar de ser exuberante essa formação vegetal, é um ecossistema muito frágil e depende de uma harmonia entre seus elementos para a sua manutenção. Bioma Pantanal. O Pantanal tem uma característica muito interessante. Ele conserva ainda um alto índice de preservação do seu bioma original, cerca de 84,6%. O fato é que o Pantanal tem uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com uma grande beleza e uma rica biodiversidade. Esse sistema mantém boa parte, inclusive, da sua cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência das espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. O ecossistema do Pantanal é exuberante em espécies de plantas, mamíferos, aves e peixes. Situado dentro da bacia do Alto Paraguai, o bioma Pantanal é considerado reserva da biosfera e patrimônio natural mundial pela Unesco. As cheias ocupam cerca de 80% do Pantanal. Em contraste, durante a estiagem, grande parte da área inundada seca, quando a água retorna para o leito dos rios ou evapora. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos ficam interligados por canais e lacunas, permitindo o deslocamento de espécies. Lentamente, esses corpos d'água vão secando, o que atrai aves e outros animais em busca de alimentos, promovendo a espetacular concentração de fauna e, com a florada de várias espécies, apresenta cenários de raríssima beleza. Mata de araucárias. Essa formação vegetal está situada nas áreas mais altas do relevo, maior altitude nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A mata de araucária pode ocorrer em áreas onde predomina o clima subtropical, bem marcado por temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O bioma é bem menos diversificado quando comparado a outras formações vegetais do país, devido ao grande predomínio das araucárias, árvore que recebe o nome popular de pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná. Bioma Cerrado. O Cerrado ocupa a área central do Brasil. É considerado o bioma brasileiro mais antigo
e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da Terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Então pense, nós temos um vegetal de 1 metro de altura em desenvolvimento e nós já contamos com 9 metros de raízes. Então as árvores conseguem se frutificar, florescer e frutificar mesmo na época seca, antes que as chuvas comecem, porque ela busca água muito profundamente no solo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos, uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade, e a alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Apesar da sua importância biológica, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. Apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação, e o resto do seu território sofre crescente pressão com a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos para a exportação. Isso ocasiona um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. O Cerrado realmente, é chamado como uma farmácia viva, que o Cerrado é de fato, muito rico em substâncias bioreativas. Num contexto de produção de plantas medicinais, o valor agregado desses órgãos, sejam folhas, frutos, etc., é muito maior do que muitas culturas, muitas monoculturas que são atualmente utilizadas no Cerrado, como às vezes ditas como a única solução para o Cerrado. Mata dos Cocais. Essa formação vegetal ocupa áreas dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e norte de Tocantins, abrangendo menos de 3% da vegetação do país. A mata de cocais recebe esse nome porque grande parte de suas espécies são palmeiras. O clima em mais de 60% do bioma da mata de cocais é tropical semiúmido. Nessa mata predominam as palmeiras, como o açaí, e árvores de pequeno porte, como buriti, carnaúba e babaçu, cujo coco contém óleo que serve para fabricar lubrificantes ou combustíveis. Podemos ver uma imagem que ilustra a mata de cocais. Vamos conhecer algumas das principais palmeiras que fazem parte da mata de cocais. O açaizeiro, onde é retirado o açaí, muito utilizado na alimentação. A carnaúba, onde nós temos aqui a produção da cera de carnaúba, e as suas folhas, a palha, quando elas secam, essa palha é utilizada para artesanato. Babaçu, onde o seu coquinho é utilizado também, na extração do óleo de babaçu. E o buriti, que também o seu coquinho, o coco do buriti, também é extraído o óleo, que é muito utilizado também na alimentação e na produção de shampoos, condicionadores, hidratantes para o corpo. Bioma Caatinga. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do tupi-guarani, que significa mata branca, e cobre mais de 90% da região de clima semiárido entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. Ela é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa biodiversidade. A Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas,
não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. Em tempos de seca, muitas plantas guardam água em suas raízes e assim a caatinga hiberna, poupa água e energia para voltar à vida plena durante as primeiras chuvas. A ressurreição anual da caatinga é um dos espetáculos mais belos oferecidos pelos biomas brasileiros. O nosso povo nordestino, como a plantação, também criou uma resistência admirável. Então essas medidas, cisterna de placa, que foi uma iniciativa também da igreja, encampada depois pelo governo federal, perfuração de poços, construção de açudes, tem contribuído, sim, para amenizar a vida do nosso povo na convivência com o semiárido. Mangue. As águas de um rio são doces e as águas do mar são salgadas. Mas e quando as águas do rio se encontram com as águas do mar? O que acontece com elas? A partir do encontro das águas doce e salgada no mangue, se forma a água salobra. E se forma um ambiente específico, bastante lodoso, que favorece a vida de algumas espécies, como os caranguejos. Os manguezais, que se localizam em áreas litorâneas, são uma vegetação de transição entre o ambiente terrestre e marinho, que se estendem por quase todo o litoral brasileiro. A formação vegetal é considerada um berçário para muitas espécies de peixes, crustáceos e moluscos. O bioma é composto por arbustos adaptados ao sal. Apresentam longas raízes aéreas que permitem a sustentação ao solo, mas na maré baixa essas raízes ficam expostas. Como o solo é lodoso, ele é pobre em oxigênio. As raízes aéreas facilitam a captação do oxigênio do ar pelas plantas. As principais espécies da flora são o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue siriúba. A poluição dos rios e do mar, a ocupação desordenada da faixa litorânea pelos seres humanos fizeram com que esse ecossistema tivesse vários desgastes ambientais. Pessoas que vivem da caça de caranguejos têm sofrido muito com a diminuição do crustáceo. Podemos observar aqui as espécies que fazem parte do mangue: o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue branco. Várias espécies de caranguejo e aqui a caça dos caranguejos, né? Existe uma época delimitada durante o ano onde essa caça é permitida, né? É uma caça monitorada. Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica: ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva, inclui centenas de espécies de aves.
também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham compreendido tudo aquilo que nós estudamos. Não deixem de fazer as atividades propostas no material de apoio. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.